Graça e paz, meus irmãos. Hoje, mais uma vez, estamos juntos para meditar na palavra do Senhor. E aproveitando este domingo, espero que você tenha vivenciado um dia de paz e que tenha experimentado de todo cuidado, proteção e orientação do Senhor. Minha oração é que possamos, em breve, se Deus assim nos permitir, agora no dia 7, estarmos juntos de vez para podermos juntos servir e adorar, anunciar a graça de Jesus Cristo. É minha oração. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 10, versos 23 e 24. Depois nós vamos ler os versos 31 a 33 e vamos fechar com 1 Coríntios 11, verso 1. Esses três versos nos darão a compreensão da reflexão desta noite e eu espero que possa abençoar imensamente a sua vida. Vamos fazer a leitura então do texto bíblico de 1 Coríntios neste momento. Diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esta é a reflexão, ou melhor, este é o texto bíblico que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto em sua primeira carta, no capítulo 10. Esse trecho que acabo de ler para você é o trecho em que Paulo fala sobre a liberdade cristã. Liberdade que nós temos para vivenciar a vida que vivemos hoje. Mas de que liberdade está falando Paulo ali? Não está falando de uma liberdade humana diante da escravidão, como aconteceu em séculos passados no mundo. Ele está falando desta liberdade de podermos servir a Deus sem embaraços, sem preocupações com a vida. Por isso que Paulo começa dizendo: tudo posso. Eu posso, tudo é permitido. Você pode fazer o que quiser da sua vida. Paulo está dizendo exatamente isso. Antes de Jesus Cristo, nós fazíamos tudo de acordo à satisfação dos pecados na nossa vida. Estávamos presos. Estávamos limitados. Alguns anos atrás, quando estava na Bahia visitando parentes, fui convidado para ir com os meus familiares na praia. E junto a nós ali, os familiares, haviam amigos também da família e começamos a conversar e um deles me ofereceu um copo de cerveja. Eu disse a ele: não, obrigado, eu não bebo. E naquele momento ele falou: você não bebe? Um rapaz, tal, com todo mundo bebendo. Eu falei assim: não, não bebo porque entendo que isso desagrada a minha comunhão com Deus. Ah, mas isso está limitando você, isso te prende? Eu falei assim: não, ao contrário. Isso não me prende em nada, ao contrário, eu estou livre para dizer não quero. Mas você não tem essa liberdade. Começamos a conversar sobre liberdade, ser livre de fazer o que bem entender. E eu falei assim: não, mas eu sou livre, se eu quiser, eu não bebo. Eu falei assim: sim, possivelmente você pode parar por um tempo. Mas a presença de Deus na minha vida me faz ter a liberdade de dizer: eu não quero isso em nenhum momento, nem para te agradar, nem para me satisfazer e nem para obedecer a uma sociedade. Eu estou livre para escolher. Muitas vezes nós estamos justamente presos a um conceito social. Eu tenho que fazer isto porque isto é o que todo mundo faz, isto agrada, isto é o que eles querem que eu faça. E o que é mais importante, eu no meu relacionamento com Deus, fica em segundo plano. E hoje nós ouvimos muito isto
nos livros, nos vídeos e também escritos nos livros de autoajuda. Olha, você pode fazer o que você quiser. Esta é uma frase muito usada em nosso momento para incentivar as pessoas a superarem, por exemplo, suas dificuldades. Livros de autoajuda, vídeos, palestras, todos eles trabalham em cima desta ideia. Você pode fazer tudo o que você quiser. Paulo, o apóstolo, ele falou sobre este mesmo tema, sobre esta mesma ideia. E ele afirma que tudo podemos sim fazer, pois somos livres para fazermos o que quisermos de nossa vida. Porém, em sua orientação, ele nos mostra que tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que fizermos, não afeta somente a minha maneira de ser, mas também a vida daqueles que estão ao nosso redor e principalmente a nossa comunhão com Deus. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, mas preciso ter compreensão, preciso ter consciência de que isso vai afetar tudo na minha realidade, inclusive a minha comunhão com Deus. Podemos fazer o que quiser de nossa vida e em nossa vida, mas as consequências de nossa ação sempre afetará a todos que estão ao nosso derredor. Destaco isso porque é muito importante você entender. Nós não estamos sós e nós, na nossa liberdade, não podemos imaginar que o que fazemos conosco não afetará quem está à nossa volta. Portanto, devemos, antes de afirmar tudo posso ou fazer tudo o que quero, responder a 3 perguntas básicas, principais, fundamentais, que estão descritas nos versos 23 e 24 de 1 Coríntios 10. Antes de agir, pense. E eu eu quero, nesta manhã, compartilhar com você exatamente este tema. Tudo posso, se viver o céu. Você vai entender por que estou usando essa expressão, esse título, tudo posso, se viver o céu. E esse céu aí não está acentuado de propósito. Não é um erro de ortografia, não. É algo para que você pense hoje. 3 perguntas que você precisa responder para viver esse tudo posso. Primeira pergunta que eu quero que você pense comigo. A primeira pergunta é que devemos fazer antes de agir é: olha a primeira pergunta que você tem que fazer para si antes de agir. Convém? O apóstolo Paulo, no verso 23, ele trabalha isso. Eu posso, tudo é permitido. Em algumas traduções está, tudo é lícito. E o significado dessa palavra lícito é justo. Se você quiser beber bebida alcoólica, você pode. E eu lhe peço que não corte essa frase e ache que eu estou apoiando isso. Não, não estou. Estou dizendo que você tem liberdade de fazer o que você quiser com sua vida. Fumar, ter uma vida de satisfação sexual individual, sem prestar contas a ninguém. Você pode, mas você precisa responder a pergunta: convém? É lícito? É justo? É correto? É certo esta escolha que você fez para viver a sua vida? Aí foi, mas certo para quem, pastor? E aí que está o ponto. Se nós olharmos para nós mesmos, neste momento, vamos falar assim, não, é certo, isso me faz bem. Mas Paulo aqui, ele está justamente fazendo-nos pensar exatamente se isto será proveitoso para todos. E esse todo inclui a Deus. Você não pode pensar em simplesmente fazer. Deus te libertou. Agora você faz o que você quer e não presta contas. Isso é um perigo muito grande. Ao agir desta maneira, você está voltando no tempo. Paulo reforça esta ideia ao concluir este capítulo no verso 31. Ele nos exorta a sempre agirmos para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais,
quer façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Portanto, a primeira pergunta precisa ser respondida: sim, eu posso fazer o que eu quero, mas convém na minha relação com Deus, convém no meu contato com as pessoas que estão à minha volta. É lícito, é proveitoso para ambos, não só para um lado. É muito importante que devemos agir para a glória de Deus, e ao agir para a glória de Deus, implica que tudo o que fizermos, ou que venhamos a fazer, deva ser proveitoso, deve ser justo, não servir apenas para o nosso próprio proveito, pois cada escolha deve demonstrar nossa gratidão a Deus e refletir na vida de todos que estão ao nosso redor. Por que razão? Porque quando eu faço tudo para a glória de Deus, a presença dele reflete na minha vida e as pessoas que estão à minha volta vão ver que a fonte da minha liberdade não é o meu braço, não é a minha inteligência, não é o meu dinheiro, não é o meu poder, mas a misericórdia e o cuidado do Senhor. É muito importante nós, então, entendermos que tudo que é lícito, tudo que é justo, é tudo aquilo que traz proveito, não somente para nós, mas com a nossa relação com Deus. Você pode fazer da sua vida o que você quiser. Você pode escolher o que quiser para a sua vida pessoal. Mas se você realmente quer experimentar uma liberdade que lhe permita ver além do momento, Deus precisa ser honrado na sua vida. É aí que entendemos que a nossa atitude foi lícita, foi justa, foi correta. Também quero fazer a segunda pergunta para você, que diz assim: a segunda pergunta que devemos fazer antes de agir é: edifica? O que você pretende fazer de sua vida constrói? Veja, a primeira pergunta trabalha com a minha relação com Deus. Tudo para a glória dele. A segunda pergunta trabalha com edificação, isto é, construção de uma vida, não somente com Deus, mas também com aqueles que estão à nossa volta. Está ligado com os nossos projetos. Promoverá construção dos relacionamentos? A sua liberdade, as suas escolhas, as suas atitudes têm promovido agregar outras pessoas ao seu convívio? Ou você, quando faz as escolhas, pensa somente naquilo que lhe satisfaz? Devemos lembrar que o Senhor Jesus nos libertou não para nos promovermos, mas para promovermos a sua graça, anunciando-a a todos. Além disso, fazemos parte da família, de uma sociedade e de um corpo vivo. Quando eu estou agindo, eu afeto esta família, seu pai, sua mãe, sua esposa, filhos, parentes próximos. Você afeta a sociedade em que você vive, seus colegas de trabalho, seus vizinhos, seus colegas de estudo, de escola, e você também afeta a igreja, que é um corpo vivo. Paulo fala na carta aos Coríntios de que nós somos partes de um corpo em que Cristo é o cabeça. Portanto, se você na sua escolha age de forma diferente daquilo que Deus propõe a você, você acaba desvirtuando o propósito, ou melhor, a ação deste corpo. Eu acredito que você já deva ter a experiência, ou ter vivido em algum momento a experiência de andando, às vezes descalço ou de chinelo, bater o pé na quina de uma mesa, dar uma topada, que a gente fala, com o dedinho do pé, seja direito ou seja esquerdo, não importa. Possivelmente sentiu muita dor, em alguns casos até cortou o dedo ou quebrou a unha. De qualquer maneira, aquele dedinho do pé, que muitas vezes nós achamos que ele é sem importância, para que tem isso no pé, uma coisa minúscula, que às vezes em alguns pés
não fica nem do lado, fica embaixo. Quase que montado debaixo dos outros dedos. Mas o impacto nesse dedinho faz um corpo inteiro mancar. Faz um corpo inteiro sofrer. Então, tudo você pode fazer, mas tem nas suas escolhas, nas suas ações, permitido que haja um crescimento adequado desta realidade? Tem permitido que este corpo, esta sociedade, esta família que você faz parte, nas suas escolhas, ela tem sido edificada, tem sido construída? No culto de oração desta semana, eu falei exatamente sobre essa edificação. Não é montar um sobre o outro, mas é um estar ligado ao lado do outro, e aqueles que estão embaixo vão sustentando os de cima, e aí a parede, aquela construção, aquela edificação vai sendo desenvolvida. Eu e você fomos chamados por Deus para promover esta edificação, esta construção de relacionamentos. Tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você imagina da sua vida, precisa sempre ter na ideia exatamente esta afirmação. Quando nós lemos, e aqui eu quero destacar um texto da palavra do Senhor, que ali nos versos 32 e 33 do capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo reforça-nos a ideia de que em nossa liberdade não podemos dificultar o crescimento do outro. Nossas escolhas não podem ser motivos para que o outro cresça. Nossas atitudes não podem impedir esta realidade e esta compreensão de que estamos aqui para fortalecer, edificar o crescimento de cada um de nós. Ele nos ensina que devemos ser agradáveis ao próximo para que eles possam ser salvos. Portanto, quando eu faço escolhas que não permitam ou não permitem que o próximo cresça, estou impedindo, mesmo sem querer, a oportunidade do outro ser salvo. Vamos com toda a liberdade promover a edificação de todos e não a nossa individualmente. Nos versos 32 a 33, Paulo fala exatamente sobre isso. Você, meu irmão, tem a sua liberdade, você pode fazer tudo o que quiser de sua vida, mas lembre-se, Deus te deu a liberdade para promover a edificação, não de si, mas de todos. Você é parte desse processo divino, desse processo de Deus de construção de vidas. Portanto, você pode, tudo pode, mas precisa sempre se perguntar: convém? Edifica? Vai trazer crescimento? Em terceiro e último lugar, a terceira pergunta que devemos fazer é: antes de agir, una. Isto é, a liberdade que Deus está lhe dando está promovendo união ou distanciamento? Enquanto você edifica, você pode influenciar a pessoa para que ela possa conhecer, por exemplo, Jesus Cristo. Mas você pode ter um breve momento com ele e essa pessoa vai viver a vida dela e você a sua. Mas a liberdade que Deus nos dá não é dizer às pessoas o que elas precisam viver, mas estabelecer uma unidade com elas. Não somente com elas, mas estarmos com os nossos corações sempre tendo a compreensão de que estamos aqui para servir ao próximo. Isto é, a minha liberdade servirá ao próximo? A minha liberdade permitirá que o próximo consiga perceber que você está ali porque ama aquela pessoa? Quando nós lemos Paulo fazendo esta reflexão, eu destaco agora o verso 1 do capítulo 11, que Paulo encerra. Muitas vezes a gente acha, por exemplo, fazendo um adendo aqui, pensam que o capítulo
11, verso 1 é outro capítulo à parte. Quando foi montado os capítulos, esse verso 1 do capítulo 11 faz parte, é a conclusão do raciocínio do apóstolo Paulo no capítulo 10. Portanto, Paulo fecha dizendo o seguinte: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está nos ensinando de que estamos aqui para promover esta unidade o tempo todo e em todas as circunstâncias, não usando os nossos valores, mas o exemplo de Cristo. Por isso que ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Jesus. A ênfase está em nós imitarmos, como Paulo, Jesus Cristo. E quando abrimos as Escrituras ali no livro de Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11, nós encontramos o exemplo de Jesus sobre abrir mão de si para o próximo. Sejamos como Cristo, que não teve como usurpação ser igual a Deus, mas antes abriu mão da sua glória e se tornou homem. E não somente homem, mas também servo. E não somente servo, ele se submeteu à cruz. Nós encontramos mandamentos, e o segundo mandamento que o Senhor nos ensina: o primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E o segundo é exatamente aquele que diz: amarás, pois, ao teu próximo como a ti mesmo. Da mesma maneira como você se valoriza, como você deseja a liberdade, como você quer fazer as coisas segundo a alegria do seu coração, você precisa entender que teu próximo também tem esta mesma liberdade. Precisamos aproveitar cada momento de nossa vida para ensinar as pessoas que estamos aqui para ser um diante do Pai. Porque Jesus Cristo nos ensinou isto. Ele é nosso modelo, é nosso padrão, ele é aquele que nos mostra a maneira de usarmos a nossa liberdade. Quando você abre a sua Bíblia, também no livro de Filipenses, no capítulo 4:13, e talvez você tenha pensado nesse verso: tudo posso naquele que me fortalece. Que maravilha, é um texto lindo, é muito usado em muitos pregadores. Muitas pessoas dizem: olha, você vai conseguir porque Jesus Cristo lhe dá força. Mas esquecemos de ler o verso 12 desse mesmo capítulo. Paulo fala lá que ele sabe ter abundância, ele sabe ter alimento, passar fome, passar alegria, tristezas. Tudo isso ele é experimentado, porque ele pode todas as coisas naquele que fortalece a vida dele. O apóstolo Paulo entendeu que ele estava livre para fazer tudo o que ele quisesse da sua vida. E não existia nada nesta terra, não existe nada nessa terra que o impeça de fazer o que bem entender. Mas ele escolheu usar a sua liberdade para viver uma vida que convém, que edifica e que promove união. Precisamos viver essa liberdade para podermos influenciar a nossa família, a nossa sociedade e também a nossa igreja, os nossos irmãos. Veja, o texto que acabei de ler, de falar para você, está aí, no capítulo 2 de Filipenses, versos 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que deveria apegar-se. Ele tinha essa autoridade, ele poderia dizer: eu sou livre de fazer o que eu quero, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha aí, esse texto deixa bem resumido tudo o que nós falamos até agora.
Portanto, antes de dizer tudo posso, você precisa entender que se queremos tudo poder, devemos ver o céu. Convém? Edifica? Une? Você precisa entender a cada dia, a cada momento, e principalmente neste momento, que a sua liberdade, Cristo lhe concedeu. Mas você precisa usar dela para promover o que é justo, o que convém, para promover o que edifica, pois assim você constrói relacionamentos, para promover esta unidade, porque nós estamos em comunhão, precisamos estar em comunhão para agradar a Deus. Lembro-me agora do texto de 1 João, primeira epístola de João, que diz: como pode tu amar a Deus que não vê e está em desavença com o teu irmão que vê? Como pode você dizer, eu te louvo, ó Pai, sem vê-lo? E às vezes olha para um irmão, para uma irmã, e diz, não gosto de você. Deus espera de nós o melhor de todos os exemplos concedidos pela liberdade que Ele nos deu, de muitas vezes orar por aqueles que nos perseguem, cuidar daqueles que não merecem, estender a mão para ajudar aqueles que erraram e às vezes repetidamente. Com isso, vamos glorificar a Deus, vamos construir uma vida em comunhão com Deus e vamos unir-nos com Deus e também aqueles que precisam conhecer da graça. Que Deus abençoe sua vida, abençoe profundamente, que você possa experimentar deste poder maravilhoso de ser livre, de fazer tudo o que quiser, mas sempre pensando na sua comunhão com o Senhor, na sua vida de relacionamentos, na vida do teu próximo que está ao teu lado e precisa conhecer a graça de Cristo Jesus. Que Deus abençoe, fortaleça, sustente e lhe permita viver uma semana de paz. Vamos orar? Querido Deus, agradeço mais uma vez por tua palavra e rogo a misericórdia de que todos nós possamos aplicar estes princípios em nossos corações, para que ao utilizarmos da liberdade que o Senhor nos dá, possamos promover o crescimento, a maturidade, o desenvolvimento da fé, não somente em nossas vidas, mas na vida daqueles que precisam conhecer a graça de Cristo Jesus. A tua bênção, eu rogo no nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe e até, se Deus permitir, até sábado.